Salve, salve! Rogério Tricolor na área! Para mais um vídeo de mais um título do nosso Tricolor. Agora vamos falar da Copa Conmebol 1994. A Copa Conmebol não foi prioridade para a equipe do São Paulo. Em 1994, o time principal era comandado ainda pelo técnico Tele Santana, né? E o São Paulo disputava o Campeonato Brasileiro, disputava a Supercopa. E em meio a todos esses campeonatos, eles decidiram, a comissão técnica decidiram colocar um time totalmente reserva, né? Inscrever jogadores da base, alguns jogadores estavam começando, né? Como Rogério Ceni, Denilson, Caio. E um time totalmente reservas. E na época ganhou o apelido de o Expressinho, comandado pelo técnico Muricy Ramalho, que também estava começando a sua carreira como técnico, né? E foi um campeonato importante para muitos jogadores, né? Estavam começando, para o Muricy Ramalho também como técnico. É um campeonato que não existe mais, né? Copa Conmebol. Praticamente hoje acabou dando lugar para Copa Sul-Americana. Na época tinha também a Supercopa da Libertadores. O São Paulo venceu em 93, né? E depois da Conmebol veio a Copa Mercosul também, né? E por fim agora estamos aí com a Copa Sul-Americana. Além da Libertadores, né? São os dois torneios sul-americanos. E o São Paulo, com um time totalmente reserva, começou a Copa Conmebol já no sorteio, já pegando uma equipe difícil. Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. 2 jogos. Primeiro em Porto Alegre e o segundo no Morumbi. Oitavas de final, Copa Conmebol 94, São Paulo e Grêmio, o tradicional Grêmio, forte em disputas internacionais em mata-mata. E São Paulo e Grêmio fizeram 2 jogos equilibradíssimos, 0-0 em Porto Alegre e o segundo jogo no Morumbi também 0-0. Aí o São Paulo, com o seu time expressinho, né, com o time reserva aí, segurou a equipe do Grêmio e conseguiu levar a decisão para os pênaltis. E na decisão por pênaltis, vou destacar, claro, Rogério Ceni fazendo um gol contra o Darley, excelente goleiro do Grêmio, Darley, né? Rogério Ceni bateu bem o pênalti, goleiro de um lado, bola do outro. E depois ele defendeu um pênalti do jogador Luiz Carlos do Grêmio, foi buscar no canto esquerdo, grande defesa do Rogério Ceni. E por último, Juninho. O Juninho que já em 93 já era campeão do mundo com o São Paulo, né? E, claro, para dar uma reforçada nessa equipe, né? O Muricy Ramalho aí colocou o Juninho, que às vezes ficava na reserva do time principal, entrava no segundo tempo. Então o Juninho aí dando uma colaboração aí para o expressinho do São Paulo. O último pênalti ele bateu e fez, classificando o São Paulo para as quartas de final da Copa Conmebol. Vou destacar agora para vocês uma entrevista do Rogério Ceni, feita com o Otávio Muniz, né? Repórter Otávio Muniz da Rede Bandeirantes de televisão. E o Rogério falando dessa cobrança de pênalti que ele fez, né? Dizendo que é até mais difícil defender do que fazer o gol de pênalti. E ele dizia na época, né? Foi o primeiro gol dele numa competição oficial. É claro que, tipo assim, uma disputa de pênaltis, como contagem para gols, não conta, né? Mas é uma decisão por pênaltis, um título internacional, né? E o Rogério Ceni foi praticamente aí o primeiro gol. Esse momento é um momento histórico, né? O primeiro gol de Rogério Ceni aí, como profissional, e numa competição, né? Oficial, o primeiro gol dele aí com a camisa do São Paulo, contra um grande goleiro que é o Darley, né? Então fique agora com a entrevista aí do Rogério Ceni. Você que teve dos dois lados, então, momentaneamente, o que é mais difícil? Tá esperando ou bater? Olha, eu vou ser sincero com você, é o primeiro pênalti que eu bato numa competição oficial. E eu acho que é mais difícil defender. Hoje eu tive a sensação que é mais difícil defender. Como é que você projeta esse time para a próxima fase?
Olha, eu acho que são jogadores jovens que têm muita vontade, que estão mostrando muito bom futebol, estão correndo bastante, fisicamente estão bem, pelo fato de os jogadores titulares sempre estar fazendo coletivo, e esses jogadores que estão mais um pouco no time reserva, eles treinam bastante treino físico. Então acho que fisicamente o time está excelente, a vontade do time é excelente, e todo mundo tem vontade de vencer, todo mundo tem vontade de mostrar alguma coisa. Na segunda fase, ou podemos dizer nas quartas de final, o São Paulo enfrentou o Sporting Cristal do Peru, equipe tradicional do Peru, né? E o tricolor saiu perdendo com um gol do Palácios. Nesse chute de fora da área, acabou encobrindo o Rogério Ceni. O Sporting Cristal saiu na frente no primeiro jogo no Morumbi. E no segundo tempo, o São Paulo empatou numa cobrança de falta do Juninho. Cobrança perfeita do Juninho. Tudo igual, São Paulo 1, Sporting Cristal também 1. E a virada do tricolor saiu dos pés de Juninho novamente. Com a assistência dele, essa grande jogada saiu driblando o time inteiro do Sporting Cristal e cruzou para o Caio. Esse mesmo, Caio, hoje comentarista, fez um golaço de voleio, virando o jogo para o tricolor. E mais uma vez, Juninho inicia a jogada agora do terceiro gol do São Paulo, deu um passe fantástico para o Denilson, e o Denilson fez isso daí, ó. Driblou a defesa inteira do Sporting Cristal, driblou o goleiro e fez o terceiro gol do São Paulo. Esse foi o primeiro gol que chamou a atenção, né, de toda a imprensa aí do jogador Denilson, mostrando que ele era um jogador diferenciado, né, com esse golaço que ele fez aí, driblando a defesa inteira praticamente ali do Sporting Cristal. Mais um passe do Juninho, gol do Juninho, 2 assistências do Juninho, e o São Paulo venceu o primeiro jogo por 3-1 contra o Sporting Cristal. E o detalhe dessa partida, que foi um dia histórico, porque o calendário muito apertado na época, o São Paulo, se eu não me engano, em 94 disputou 97 partidas no ano. É muito jogo, né? Muito campeonato. E o calendário apertado, né? Foi o ano de Copa do Mundo também, né? Que o Brasil ganhou a Copa de 94. O que aconteceu nesse dia? O São Paulo jogou contra o Sporting Cristal como sendo uma preliminar do jogo principal, podemos chamar assim, entre São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então a torcida aí pagou o ingresso, que era R$5 na época, para assistir 2 jogos. Isso mesmo, preliminar São Paulo e Sporting Cristal, 3-1. E depois São Paulo e Grêmio pelo Brasileiro, curiosamente foi o mesmo placar. O São Paulo venceu o Grêmio por 3-1 também, somando 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Então fica essa curiosidade, né? Esse momento histórico do futebol brasileiro, né? O São Paulo jogando no mesmo dia, valendo por 2 campeonatos. E o Juninho, que entrou aí no segundo tempo, jogou os 2 jogos. Ele entrou no segundo tempo contra o Sporting Cristal e acabou com o jogo, né? Fez um gol de falta, deu 2 passes. E contra o Grêmio também. Entrou bem contra o Grêmio, fazendo gol, dando passe também. E polivalente, né, Juninho. Entrou para a história essa partida entre São Paulo e Sporting Cristal. Um jogo em que o São Paulo jogou 2 vezes no mesmo dia, valendo por campeonatos diferentes. Impressionante, né? Vou deixar para vocês também uma reportagem, né, feita pela Bandeirantes também, falando dessa partida entre São Paulo e Sporting Cristal e São Paulo e Grêmio. São Paulo jogou 2 vezes no mesmo dia. Fiquem agora com a reportagem. Maratona de jogos. Tem muita gente que reclama do calendário no futebol brasileiro. Mas em 1994 as coisas eram ainda piores, pode acreditar. O São Paulo teve de se desdobrar literalmente. Jogou 2 partidas no mesmo dia, uma pela extinta Conmebol e outra pelo Brasileirão.
Primeiro em ação é Expressinho Tricolor, dirigido pelo então jovem técnico Muricy Ramalho. Rogério Ceni, Denilson, Juninho e Caio eram as esperanças da jovem equipe. Vamos acompanhar como foi aquele corrido dia na vida são paulina. A reportagem é do sempre elegante Gilson Ribeiro. É inacreditável, entra o São Paulo em campo, sai o São Paulo, entra o São Paulo, sai o São Paulo, entra o São Paulo, sai o São Paulo, entra o São Paulo, paradinho aí. Um tempo para tomarmos fôlego e contar essa história direito. A história de um time que não para, que não toma fôlego. Chegou ao paroxismo, ao limite de jogar 2 vezes no mesmo dia, numa mesma noite. O que é o futebol brasileiro? Mais um recorde, mais um fato inédito. O primeiro jogo foi contra o Sporting Cristal do Peru, válido pela Copa Conmebol. Diante da situação, Pelé se mostrava indignado. Lamentável, porque não se admite que num calendário tão apertado como nós temos, ainda tenhamos que jogar no mesmo dia 2 partidas como jogamos hoje. Alguma coisa está errada. É preciso rever tudo isso, porque uma tabela não pode estar montada em cima da outra. O treinador são paulino teve que usar todas as suas manhas, artimanhas e experiência para escalar o time. Entrou com uma equipe basicamente de garotos. Cate e Vitor eram os mais experientes. O time não joga bem o primeiro tempo. O Sporting descia com perigo, até que Palácios sai da intermediária, deixa seus marcadores para trás e bate forte de pé esquerdo. Um lindo gol, se bem que o goleiro Rogério estava bastante avançado. No segundo tempo, o treinador Muricy Ramalho, orientado por Pelé, coloca o atacante Caio. Logo depois, Juninho é quem reforça, entre aspas, no segundo quadro. Tudo muda. Falta. Juninho cobra e empata. Ele, Juninho, entra pelo meio, dribla 3 e serve Caio, que bate com categoria. 2-1. Para finalizar, Juninho lança Denilson, que sai pintando a tudo e a todos para tocar já com o gol vazio. 3-1. Eita molecada boa de bola. E os 2 craques, Caio e Juninho, saem bufando para o vestiário. Agora eu vou pro doping. Vai pro doping. E ainda tem que dar tempo de eu voltar pro banco na outra. Tem o segundo quadro agora. Agora tem faz coisa de vaca, né? Agora foi o segundo, agora tem o primeiro quadro. Você tem muita fome de bola, não precisa ter, não? Preciso, né? E isso a gente tem, acho que não só eu, mas todos os jogadores. Nesse segundo jogo, o adversário foi o Grêmio. O campeonato foi o Brasileiro. Situações completamente distintas, mas a camisa, o uniforme e as intenções eram iguais. Na volta do São Paulo, novos rostos, muitos iguais. Na torcida, até o bumbo era tocado de forma mais pausada. O tocador de surdo já estava cansado. A partida contra o Grêmio era importante para o tricolor continuar brigando pela classificação. Os gremistas, caindo pelas tabelas, jogavam sem esperanças e sem vários titulares. Boas jogadas acontecem pela direita. Numa falta, Júnior acerta a trave, até que Axel faz um golaço, 1-0. No segundo tempo, o São Paulo cai de produção. O Grêmio chega ao empate através de Leônidas. A torcida pede, Pelé atende. E lá vem Juninho na sua noite de gala. Entra pela direita, leva todo mundo, cruza para Ailton bater prensado. A bola chorou, mas entrou. 2-1. Mais uma vez, Juninho arma a jogada, entrega para a Serra, Ailton marca o terceiro. Outra vitória São Paulina, numa noite inesquecível, principalmente para Juninho. Juninho entrou, desequilibrou o jogo, decidiu a partida e também agora, nesse jogo contra o Grêmio, a hora que precisou da entrada dele, ele entrou e foi muito útil para o time, para os 2 times. 2 partidas empolgou muito e a vontade foi tão grande que eu entrei nas 2 partidas, deu certo, correspondi, mas também se não fosse meus companheiros se movimentar da opção, não faria nada. E com essa vitória no primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo praticamente garantiu a sua classificação e lá no Peru empatou em 0-0 e se classificou para as semifinais da Copa Conmebol 94. Semifinais Copa Conmebol. Quis o destino que São Paulo e Corinthians ficassem frente a frente. O São Paulo com seu time reserva, com o Expressinho, e o Corinthians com seu time titular, né, que tinha de melhor na época. Ronaldo no gol, tinha o Casagrande, tinha o Viola, Tupanzinho, tinha um bom time o Corinthians, né? E foram 2 jogos dificílimos. O primeiro jogo foi no Pacaembu, mando do Corinthians. E o Corinthians saiu na frente com um gol do Casagrande. Nessa sobra aí o Casagrande tocou pro fundo do gol do Rogério Ceni, fazendo 1-0 pro Corinthians. E o São Paulo empatou ainda no primeiro tempo. Quem fez o gol?
Juninho. Juninho dominou na entrada da área e deu esse biquinho na bola. Enganando o goleiro Ronaldo do Corinthians, né? Vale de bico também tá valendo, né? Empatando o jogo para o São Paulo, Juninho, sempre ele. E o Tricolor vira o jogo com o Juninho. Nesse grande passe, Juninho driblou o Ronaldo, deixou o Ronaldo no chão ali. E quase sem ângulo, ele conseguiu ainda tocar para o fundo do gol do Corinthians, virando o jogo para o São Paulo. Mais uma vez, Juninho para o Tricolor. E o São Paulo chegou ao terceiro gol numa jogada do Juninho. Parece brincadeira, né? Que jogada do Juninho fantástica, rolou para o saudoso KT. Já faleceu o KT. Fez esse gol num passe do Juninho fantástico. 2 gols do Juninho. Assistência para o KT fazer o terceiro gol do São Paulo contra o Corinthians. E no segundo tempo o Corinthians diminuiu com o Branco. Nessa cobrança de falta, o Branco chutava forte, né? Nessa aí ele bateu, a bola desviou da barreira, enganou o Rogério Ceni. São Paulo vencia 3-1, Branco diminuiu para o Corinthians 3-2 Tricolor. Mas o Tricolor chegou ao quarto gol nessa grande jogada do Denilson. A bola sobrou pro Caio. O Caio bateu, o Ronaldo defendeu e na sobra, quem estava lá para fazer o gol? Juninho. Fazendo mais um gol pro São Paulo. São Paulo 4, Corinthians 2. Como jogava a bola o Juninho, hein? E no finalzinho do jogo, o São Paulo vencia por 4-2. 2 gols de diferença, estava ótimo, mas o Marques acabou diminuindo, né? No finalzinho do jogo, o Corinthians acabou fazendo o terceiro gol. Olha que jogaço, hein? Final, São Paulo 4, Corinthians 3 no Pacaembu. Jogo de volta no Morumbi e o São Paulo saiu na frente do Corinthians. Jogada pela direita do Pavão, cruzamento, o Denilson não dominou, mas a bola sobrou pro Caio. Bateu bonito de novo de voleio, o Caio bateu firme na bola por baixo do goleiro Ronaldo do Corinthians. Aí o Caio vencendo o Ronaldo com esse belíssimo gol, fazendo 1-0 para o Tricolor no jogo de volta. E o Corinthians empatou nessa bola levantada para a área por Branco. Levantou de perna direita, né? E o jogador Daniel, do Corinthians, acabou tocando de cabeça. O Rogério Ceni acabou ficando no meio do caminho, né? E o Corinthians empatou no jogo de volta, tudo igual, 1-1. E se eu falar para vocês que o Juninho fez mais um gol contra o Corinthians? Vocês acreditam? Pode acreditar. Passe do Denilson, o Juninho dominou com categoria e deu um biquinho na bola de novo, tirando do Ronaldo dessa vez, né? Com categoria ali, tirou do Ronaldo e fez o segundo gol do São Paulo. 2-1 Tricolor, Juninho de novo. Cobrança de escanteio para o Corinthians de Adil, ele levantou na área, no bate-rebate ela sobrou para o Tupanzinho. Olha que jogão, hein? O Corinthians acabou empatando de novo, o Tupanzinho deixou tudo igual, 2-2. O Corinthians fez o terceiro gol nessa bola levantada para a área, o Rogério Ceni saiu ali para dividir com o Casagrande. Casagrande dividiu com a defesa do São Paulo, levou a melhor e rolou para o Viola. Fazer o terceiro gol do Corinthians. Final, São Paulo 2, Corinthians 3 no Morumbi. O São Paulo tinha vencido o primeiro jogo por 4-3 no Pacaembu, então a decisão foi para os pênaltis. Decisão por pênaltis, São Paulo e Corinthians. Vou destacar algumas cobranças. Essa aí do Gralac.
chutou forte e o Rogério fez uma grande defesa. Para quem não conheceu o Gralac, tinha um chute forte, né? E ele encheu o pé e o Rogério Ceni fez essa defesaça aí. Outro pênalti que eu vou destacar é esse aí do Caio, que acabou perdendo para a equipe do São Paulo, né? O Ronaldo acabou fazendo essa defesa aí. O Caio bateu, o Ronaldo defendeu. O duelo aí de atualmente 2 comentaristas, né? O Caio, comentarista da Rede Globo, e o Ronaldo, comentarista da Band, da TV Bandeirantes, né? Essa aí o Ronaldo acabou levando a melhor. O Caio tinha feito um gol, né? Contra o Ronaldo, o primeiro gol nesse jogo aí, no Morumbi. O Caio que fez o gol pro São Paulo, mas na disputa de pênaltis o Caio acabou perdendo para a equipe do São Paulo. Mas o São Paulo tinha Rogério Ceni nessa cobrança do jogador Leandro do Corinthians. Rogério Ceni foi buscar no canto direito fazendo uma grande defesa para a equipe do São Paulo. E agora um grande duelo, de um lado Rogério Ceni, do outro Ronaldo. Rogério Ceni com categoria. O Ronaldo ficou indeciso ali, o Rogério Ceni só rolou no canto esquerdo. Rogério Ceni vencendo o duelo contra o Ronaldo, momento histórico, 2 grandes goleiros e o Rogério Ceni levou o melhor. E o pênalti decisivo que deu a vitória ao São Paulo foi cobrado por Nelson. Bateu no canto direito de Ronaldo, dando números finais à partida, a decisão por pênaltis. Final, São Paulo 5, Corinthians 4. O São Paulo elimina o Corinthians da Copa Conmebol. São Paulo com um time reserva, com o expressinho, eliminou a equipe titular do Corinthians. E o tricolor chegou à final da Copa Conmebol 1994. Final da Copa Conmebol, São Paulo e Peñarol, o tradicional Peñarol do Uruguai, que saiu na frente aos 4 minutos de jogo no Morumbi. Com esse gol do Aguilera, bateu de fora da área no canto esquerdo do Rogério. Parecia que o tricolor não ia conseguir segurar a equipe do tradicional, né? A equipe tradicional do Peñarol. Saiu perdendo por 1-0, equipe jovem do São Paulo, né? Saiu perdendo 1-0. As expectativas não eram das melhores, né? Mas aos 41 minutos do primeiro tempo, o São Paulo empatou com o Caio nessa cobrança de escanteio. A bola sobrou para ele. Caio empata o jogo para o São Paulo. São Paulo 1, Peñarol também 1. Segundo tempo de jogo e só deu tricolor. O São Paulo chega à virada nessa grande jogada do Toninho pela esquerda. Cruzou rasteiro, a bola passou pelo goleiro, mas não passou pelo KT. Grande KT. Fazendo o segundo gol do São Paulo. São Paulo 2, Peñarol 1. De virada no Morumbi. E olha o KT de novo aí. Grande jogada pela direita. Levou na linha de fundo e cruzou para trás. O chute, a bola pegou no travessão e na sobra, Toninho fez esse golaço de bicicleta para o São Paulo. Olha que golaço, depois foi comemorar ali, acabou caindo, mas tá tudo bem. Fez o terceiro gol do São Paulo, o jogador Toninho, ele era um jogador veloz, rápido, né? E acabou colaborando com a equipe do São Paulo para ganhar essa Copa Conmebol. Um golaço do Toninho, grande lance do KT de novo, hein? Grande KT. O quarto gol do São Paulo começa nessa jogada pela esquerda, o cruzamento para Caio. Fazer esse bonito gol de cabeça, uma linda cabeçada do Caio. Olha o São Paulo aí, fazendo o quarto gol contra o Peñarol no Morumbi.
Não percam a conta, o São Paulo chega ao 5º gol. Nessa grande jogada a bola sobrou para o Ronaldo Luiz, o chute forte, o goleiro Oscar Ferro deu rebote no pé do KT, aí ficou fácil. KT, oportunista, foi lá e fez o 5º gol do São Paulo. Na falha do goleiro aí, o Oscar Ferro, né, acabou soltando a bola no pé do KT. Acabou levando ferro aí o goleiro do Peñarol. São Paulo 5, Peñarol 1. E para fechar a goleada do tricolor, nada melhor do que KT fazer mais um para o São Paulo. Nessa grande arrancada no meio de campo, foi levando toda a defesa do Peñarol com muita habilidade. E para quem não sabe, né, KT vem de categoria. Ele era um jogador muito habilidoso, tinha muita categoria. E ele fez esse golaço, driblando o goleiro Ferro e botou no fundo do gol do Peñarol, fazendo o 6º gol do São Paulo. O que é até hoje a maior goleada em uma final de torneio sul-americano, organizado pela Conmebol. São Paulo 6, Peñarol 1. Aí no Morumbi praticamente o São Paulo já era considerado aí como campeão da Copa Conmebol 1994. Jogo de volta no Uruguai, o São Paulo com uma enorme vantagem, uma goleada histórica, né, por 6-1. A equipe jovem do São Paulo, né, comandado pelo Muricy Ramalho, tinha aí a experiência do Ronaldo Luiz, que era o líder dessa equipe, né, jogador experiente, capitão da equipe. Tinha o Juninho, que já tinha sido campeão mundial em 93, né, um jogador também jovem, mas já com uma certa experiência, né, em finais, quando disputou a Supercopa também em 93 contra o Flamengo. Tinha jovens jogadores com personalidade, como o Rogério Ceni, né, começando, o Caio, o Denilson. E a equipe do São Paulo no Uruguai conseguiu segurar o primeiro tempo. Final 0-0 o primeiro tempo, São Paulo e Peñarol. E no segundo tempo, o Peñarol aos 12 minutos conseguiu abrir o placar nesse chute de fora da área do Martin Rodrigues. E o desvio no meio do caminho do Dorta. Desviou, enganando o Rogério Ceni. E aí o Peñarol acabou abrindo o placar e fazendo 1-0. 27 minutos do segundo tempo, e o Peñarol fez o segundo, nesse gol de cabeça do Dario Silva. Desviou de cabeça, fazendo o segundo gol do Peñarol, 27 minutos do segundo tempo. Ainda o São Paulo, no placar agregado, estava vencendo aí por 6-3, né? Mas o Peñarol começou a assustar, né? E o Peñarol logo em seguida acabou fazendo o terceiro gol. Essa bola levantada para a área, no bate-rebate ela sobrou para o Martin Rodrigues. Rogério Ceni dividiu ali, a bola sobrou para o Martin Rodrigues fazer o terceiro gol do Peñarol. A equipe jovem do São Paulo, né, acabou sentindo a pressão da equipe do Peñarol. E o Peñarol fez o terceiro gol, 29 minutos do segundo tempo, mas a jovem equipe do São Paulo acabou segurando esse placar. Final, São Paulo 0, Peñarol 3. No placar agregado, São Paulo venceu ainda por 6-4. E aí, final de jogo, festa tricolor no Uruguai. São Paulo, campeão da Copa Conmebol 1994. Um título que entrou para a história do São Paulo como o chamado Expressinho, né? O São Paulo, que no auge dos anos 90 tinha uma máquina, né? Era conhecido como uma máquina de jogar futebol, né? Era o Expresso Tricolor. E esse era o Expressinho, né? Comandado pelo técnico Muricy Ramalho, conquistando esse título importante para o São Paulo, né? É a extinta Conmebol, mas é um título importante. E importante para muitos jogadores, né, que ganharam destaque a partir desse campeonato, né? E
sem dúvida nenhuma, Rogério Ceni, para mim o maior ídolo da história do São Paulo, esse título foi importante também para ele. Caio, grande artilheiro Caio, Denilson, que sem dúvida se tornou também um dos maiores jogadores da história do São Paulo, campeão do mundo com a seleção brasileira, né? E uma venda recorde para o São Paulo, né? Para os cofres do Morumbi, aí o Denilson foi muito importante também. E tinha Bordon na zaga, a experiência do Ronaldo Luiz, né? O Juninho, que acho que para mim, na minha opinião, foi o melhor jogador desse torneio, dessa Copa Conmebol, né? Gols importantes, um jogador também importante para a história do São Paulo Futebol Clube, né, o Juninho. Então, finalizamos aí, por enquanto, né, finalizamos essa série 30 anos de glórias do São Paulo Futebol Clube, com esse título do Tricolor, título importante, né, do São Paulo campeão da Copa Conmebol 1994. São Paulo 0, Penharol 1, escanteio, bola levantada para a área, desviou, caiu, gol! Gol do São Paulo! Caio empata o jogo para o Tricolor! Cobrança de escanteio na pequena área, Caio tocou de perna esquerda, pro fundo do gol! Bom passe na esquerda para Toninho, lá vem Tricolor pro ataque, veio o Toninho, bateu cruzado para KT, desviou, gol! Gol! São Paulo! KT vira o jogo para o Tricolor! Grande passe de Toninho, ela passou pelo goleiro Ferro e não passou pelo KT! Domina KT, vai pra cima do zagueiro KT, vai pra linha de fundo, fez a finta, grande lance de KT, rolou pra trás, pintou o gol, a bola bate na trave, voltou pra Toninho de bicicleta, gol! Golaço do São Paulo! Toninho, um golaço de bicicleta na final da Conmebol! Olha a bicicleta do Toninho, que coisa linda! É a final da Copa Conmebol 1994 e o Tricolor vai em busca do quarto gol. Vem Ronaldo Luiz, o cruzamento para Caio, tocou, gol! Gol do São Paulo! Caio faz o quarto gol do Tricolor! Cruzamento de Ronaldo Luiz na cabeça do atacante Caio! E o São Paulo vai em busca de mais um gol. Olha a bola, sobrou com o Ronaldo Luiz. Invadiu a área, pintou, bateu, defendeu o goleiro Ferro, sobrou para KT, tocou, gol! Gol do São Paulo! KT é o quinto gol do Tricolor. O chute do Ronaldo Luiz, o goleiro Ferro não conseguiu segurar. Aí a bola sobrou para KT com gol livre. Faz o quinto do São Paulo. Olha que grande lance do KT, vai na velocidade, KT pintou mais um, invadiu a área, saiu o goleiro, ele fintou o goleiro pra fazer, bateu, gol! Gol do São Paulo! KT, não percam a conta, é o sexto gol do Tricolor do Morumbi! Grande arrancada de KT no meio de campo, invadiu a área, fintou o goleiro Ferro, aí com gol livre, ele bateu firme de perna esquerda, fazendo mais um para o Tricolor numa goleada histórica no Morumbi. São Paulo 6, Penharol 1, São Paulo campeão da Copa Conmebol.